Olá, eu sou Dina Rachid, seja muito bem-vindo ao Advogue TV, esse canal incrível que trata de vários assuntos bem diferentes. Hoje o assunto vai ser assédio moral nas relações de trabalho, dano moral nas relações de trabalho. Sabe diferenciar? Se você já teve algum problema com relação a isso, ou se sentiu ofendido, ou se sentiu mexida com relação a isso, dois advogados hoje para conversar sobre isso. Estou hoje tomando as vezes aqui de apresentadora, né, doutor Aldir? Como vai, doutor Aldir Habib? Tudo bem? Tudo bem, Dina. Mais uma vez, uma honra grande, né, estar com você, sem dúvida nenhuma, essa grande apresentadora que você é, e além de ser uma grande apresentadora, uma figura humana fantástica que quem te conhece aprende a te admirar, não é? Olha, ele está muito assim do meu lado, doutor Fernando. Doutor Fernando Moura, tudo bem? Como tudo vai? Bem. É um galanteador, demais, uma simpatia. Uma elegância e de uma simpatia. De um fino trato assim incrível. Como o canal, né? Nesse propósito de criar um canal exatamente para poder difundir assuntos diferentes e importantes para a nossa cidade, para a sociedade, né, doutor Aldir? Como é que surgiu essa ideia desse canal aqui? O que você espera, mais uma vez, trazer de informações para as pessoas? Então, Dina, eu digo o seguinte, o direito eu vejo o direito como uma coisa simples, tá? Para que serve o direito? O direito serve para regular a vida em sociedade. Sem um direito, a vida em sociedade se tornaria impossível, né? Quando você mora num condomínio, você tem regras a ser seguidas. Você não pode entrar, por exemplo, no elevador social em trajes de banho, né? E você tem regras ali que são estabelecidas e devem ser seguidas. Isso porque você trava relações jurídicas em tudo que você faz. Você vai ao cabeleireiro para ficar bela, você trava ali uma relação jurídica. Você dá carona a um amigo, ali pode ter implicações jurídicas. Então o direito está presente em tudo da vida que você faz. As pessoas não se percebem. E sabe que eu percebo aí uma coisa que é interessante? É que nós, e eu me coloco no contexto, nós advogados, às vezes procuramos dificultar o que é simples. Nós procuramos, sabe aquela coisa do juridiquês? Sabe aquela coisa, aquele linguajar emplumado? É isso que eu acho que não é mais legal para o direito do século XXI, tá? Então o que eu quero aqui é que a gente fale sobre direito, sobre vida, sobre filosofia, sobre bem-estar, sobre tudo, porque tudo tem a ver com o direito, mas de uma forma simples. Já dizia Milton Nascimento, em uma canção, que todo artista tem que ir aonde o povo está. E mais do que isso, todo artista tem que falar a língua do povo, porque o mais importante é que a gente consiga se comunicar, sabe, Dina? E o que eu quero nesse espaço Advogue TV é que as pessoas que aqui estejam, sejam de quais áreas forem, e ainda que sejam do mundo jurídico, mas que falem a língua do povo, que coloquem as coisas de uma forma simples, tranquila, transparente e que seja entendível a todos, que todo mundo consiga entender. Esse é o objetivo, democratizar a fala de direito e da vida de modo geral, tá? E o escritório existe há quanto tempo? Aí o escritório, assim, são projetos distintos, né, Dina? O escritório Habib Advocacia, na verdade... Estou perguntando isso porque o doutor Fernando faz parte do corpo do escritório, né? Então eu já estou querendo que você faça uma introdução aí, uma apresentação para ele, né, doutor Fernando? Com muito orgulho. Meu ilustre colega de trabalho, né, Fernando, que atua aqui no escritório, aqui na Habib Advocacia, né, que não aqui é o Estúdio Advogue TV, são coisas distintas e separadas, você sabe disso, né, ambientes totalmente distintos, propostas totalmente distintas. Então, Fernando, que atua com a gente lá na Habib Advocacia, na área trabalhista também, né, ele faz a área trabalhista. E o escritório, Dina, na verdade, ele começa lá em 1989, tá? 1989, nessa época que começou, eu ainda não tinha terminado o curso de Direito em 89, ainda era estagiário, mas já comecei a viver da advocacia, tá? Ainda como estagiário, eu comecei a viver o direito, isso em 89. Meu irmão mais velho era advogado e eu estagiei em outro escritório com amigos. Depois eu fui me juntar ao meu irmão, que ele tinha um escritório também e tinha outros colegas com ele, e começou a tocar, tá? Esse meu irmão depois morreu de forma trágica em um acidente automobilístico e, coincidentemente, até foi eu voltando de uma festa de Réveillon que vi, parece o carro do meu irmão batido, e aí eu estava de carona, pedi para o colega parar o carro e disse se realmente era o carro do meu irmão e realmente ele havia falecido, assim, foi um golpe muito grande. E a partir dali, daquele momento, eu comecei a tocar o escritório sozinho, mas com um projeto, sabe, Gina? Um projeto de
de fazer uma advocacia com muita responsabilidade e com foco no cliente, porque eu digo sempre o seguinte: o advogado, quando ele faz o curso e quando ele termina, ele presta um juramento. O juramento de defender a justiça. E você defende a justiça quando você acredita nas causas que lhe são confiadas. Sim. Tem uma coisa, Gina, assim, Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, grande jurista, né, do passado, saudoso. Jornalista também, né? Saudoso, né? Era jornalista político também, né? Político. Era multifacetado. Político, sim, é verdade. Ele tem uma obra, Oração aos Moços, e ele nessa obra ele diz uma coisa interessante, certo? Ele fala que tem um momento em que o advogado deve ser tal qual o juiz, imparcial. Porque o juiz ele é imparcial. No julgar de uma causa, ele tem que ter o critério da imparcialidade. Ele não pode torcer por nenhuma das partes. Então, assim, ele tem que aplicar o melhor direito àquele caso que lhe é submetido a julgamento. E o Barbosa diz que tem um momento em que o advogado deve ser imparcial. E ele fala, que momento é esse? Aí ele diz que o momento em que o advogado deve ser imparcial é exatamente naquele primeiro contato do advogado-cliente, sabe, Gina? Naquele contato, primeiro contato entre o advogado e o cliente, quando ele ouve aquilo que o cliente pensa que dá ensejo a uma boa causa na visão dele, tá? Então o cliente, quando procura o advogado, é porque ele acha que ele tem um bom motivo para ingressar com uma ação judicial, tá? E aí o advogado, nesse momento, ele deve ouvir quais são as fundamentações e as razões que aquele cliente traz e verificar se existe plausibilidade jurídica naquele pedir ou naquele pedido, naquela pretensão. Existe plausibilidade jurídica? Ok. Se não existe, ele deve desaconselhar o cliente a litigar, tá? E dizer, olha, não vejo muitas possibilidades, não vejo muita possibilidade de êxito na demanda, tá? Então, esse momento ele tem que ser imparcial com o cliente, porque tem cliente que às vezes procura advogado até motivado pela emoção. Ele brigou com alguém, ele está movido pela emoção e ele quer processar, e ele acha que ele vai conseguir ganhar. Então, o advogado, nesse momento, ele tem que ser imparcial. Se ele entende que aquela propositura de ação não tem muita chance de êxito, ele deve desaconselhar o cliente e recusar a causa. Agora, se ele entende que não, que há probabilidade jurídica no pedido, ele assumindo a causa, agora ele é um ser totalmente parcial, tá? Porque agora, uma vez que o cliente outorga ao advogado uma procuração, que é um ato de extrema confiança, o advogado, imbuído desse mandato, ele tem o dever e a missão de defender o direito do seu constituinte, o direito do seu cliente. Então, o papel do advogado é assumir uma causa, agora você é parcial e o seu objetivo é defender a causa do seu cliente da melhor maneira possível. Claro, utilizando-se da ética, mas defender com firmeza e com o melhor direito, com os melhores argumentos. Você compreende? Uhum. Então, assim... esse é o papel do advogado que eu vejo. E voltando, então assim, eu quis construir uma advocacia pautada em valores, sabe? Ao longo da minha vida a gente procurou construir uma advocacia pautada em valores, e assim é com toda a nossa equipe, com todos os nossos colegas de trabalho, queridos colegas, né? Como o Fernando Moura, que está aqui, que é um parceiro, e a gente se torna amigo de todas as pessoas que estão com a gente. A gente procura ter uma relação de família, né? Mais do que colegas de trabalho, nós nos tornamos um corpo único, uma família, né? A gente senta, a gente debate, a gente discute causa, a gente discute teses. Pô, Fernando, tal coisa assim, Fernando, vamos ver como é que a gente faz. Fernando, por sua vez também, tiramos dúvidas. Vamos ver como é que a gente discute, qual é a melhor tese a ser aplicada aqui. Sabe? Eu quis exatamente puxar esse assunto para que você falasse sobre essa diferença que existe entre o Advogo TV, até porque vários profissionais de outros escritórios também serão convidados. Sim. Então, hoje, no caso, ele está aqui, né, seu colega como você acabou de falar, seu colega de trabalho, né, de parceiro, porque muitas vezes a gente passa muito mais tempo no escritório do que em casa, né, doutor Fernando? Com certeza. Acaba se tornando uma extensão da nossa casa. Exatamente. E as pessoas que estão aqui à nossa volta, em muitas situações, a gente acaba por vê-los mais do que os nossos próprios familiares. Então a gente tem que Só não aconteceu isso na pandemia. Só não aconteceu isso na pandemia. Na pandemia, né? Que muita gente começou a tomar conta da sua casa, né? Exatamente. Isso foi um ponto fora da curva, na medida em que eu entendo, né, e respeito a opinião divergente, a advocacia,
quando ela é feita em home office, ela perde muito do contato entre os colegas. O que é muito importante em razão da troca de experiências, da troca de informação, né, da troca de ideias sobre determinados temas, que em casa você poderia não ter essa vivência, essa aproximação. E o trabalho em home office, né, pelo menos na minha visão, ele acaba distanciando as pessoas dessas relações que precisam estar, sobretudo na área do direito, muito interligadas, na medida em que há uma troca constante de conhecimento. Né? Aquilo que eu não sei agora, poxa, você já tomou conhecimento, e aí a gente troca informações a propósito da nova lei, né, que antes da gente começar a gravar, foi cogitada, né, sobre a equiparação dos salários entre homens e mulheres. É um tema que está chegando agora. Nós precisamos avaliar quais são os critérios que levaram a essa nova legislação, porque há uma alteração na CLT, nesse particular. Né? Então, é um estudo. E todo estudo ele fica mais palatável quando você está junto com outras pessoas imbuídas com o mesmo propósito. Discutir, né? Exato. Agora aconteceu uma coisa, já que falamos da pandemia, eu vou puxar um tema que é um dos que nós nos propusemos a falar hoje, que é a questão do assédio. Então, o que é assédio? O assédio dentro das relações de trabalho, elas podem ter vários fatos geradores. Tá? O que mais a gente, no dia a dia da advocacia, o que mais a gente recebe, né, de demanda nesse particular, é a ação de um superior hierárquico contra um subordinado, tolhindo-lhe de determinadas situações ou dificultando a sua ascensão. Né? Ou fazendo pouco caso do seu trabalho, ou colocando ele numa situação vexatória, numa situação em que ele se sinta inferiorizado. Não por uma questão hierárquica, mas pessoalmente inferiorizado. Né? Porque se a gente falar em hierarquia, nós temos uma pessoa que coordena, que dá as ordens, que dentro de uma relação normal, saudável de trabalho, existem os subordinados que recebem essas ordens e que acatam em razão do princípio da subordinação. Então, quando essa relação jurídica ela extrapola os limites de uma relação de trabalho saudável, aí nós temos começamos a perpassar pelo caminho do assédio. É uma extrapolação da relação que causa na pessoa, no hipossuficiente, né, no hipossuficiente da relação, um avanço na sua esfera íntima, diminuindo a sua importância, a sua autopercepção na condição de pessoa ou de trabalhador. Então isso é muito importante que seja esclarecido, até para que você, profissional, que se sinta de alguma forma, sinta dentro da sua relação que há alguma coisa estranha, que aquela situação não está sendo mais confortável como era antes, comece a perceber esses sinais, porque em algum ponto você pode estar sendo vítima ou sendo o ponto de um assédio, de um avanço indevido de um superior hierárquico. E pode ser também não ser superior, né? Pode ser colega de trabalho também fazendo isso. Pode, mas o colega de trabalho é uma relação entre pares. Mas só que tem um detalhe, viu? Você fez uma colocação aí interessante, certo? É porque o assédio ele pode se dar de cima para baixo, ou seja, é seu superior hierárquico, né, que assedia o subordinado. E ele pode se dar também horizontalmente, entre colegas de mesmo nível hierárquico, e o assédio também pode acontecer do subordinado para o seu superior. Também pode. Um subordinado também pode assediar o seu superior. Também pode acontecer circunstância em que um subordinado ele assedia o seu superior. Então, assim, esse conceito do que é assédio, ele não é como no direito. O direito é uma ciência dinâmica. E o que o direito busca é avaliar os fatos como eles acontecem na sociedade. Como eles acontecem. E para cada acontecimento você tem que buscar um remédio, uma solução, tá?
Então, deixando claro que o assédio pode acontecer entre colegas do mesmo nível hierárquico também. Você imagine um colega que todo dia faz chacota do outro, que na época, quando eu estudei, era comum as pessoas terem apelido, né? Assim, apelido de todas as naturezas. Hoje isso já não é mais permitido, não é mais possível, não é mais tolerado, né? No âmbito escolar, nem em lugar nenhum, né? Então a gente tem a figura do bullying. Mas o que acontece? Um colega que todo dia, ele de alguma forma, ele atinge a imagem do outro, diminuindo perante os pares, tá? Vocês já viram como fulano é lerdo? Fulano, faça isso. Fulano, poxa, você não consegue fazer nada. Eu tenho que te ajudar para tudo. Sem mim, você não consegue fazer. Sabe aquela coisa do... E ele começa a se valorizar e colocar o outro meio que para baixo ali, tá? Então, acontece no mesmo nível hierárquico também, certo? Então, o mais comum do assédio é quando ele vem de cima para baixo, tá? Quando ele vem de cima para baixo, é o assédio mais comum, é o superior que assedia o subordinado, e como o Fernando muito bem colocou, ele tenta fazer com que aquela pessoa se sinta diminuído, a sua autoestima vai diminuindo, porque, primeiro que a gente tem que considerar o seguinte, o assédio, ele se configura mediante uma reiteração de atos, tá? Para que se configure o assédio, é preciso que esse ato, ele vai se repetindo ao longo do tempo. Se você tem um ato isolado, ele provoca o dano moral, mas a gente não diria que é um assédio, porque o assédio é aquilo que vem ao longo do tempo e vai minando a resistência do assediado, tá? É como se o opressor fosse cada vez crescendo mais e o dominando e o colocando numa situação de impotência total, tá? Então, o assédio, só para esclarecer, ele se configura quando há uma reiteração de atos, aquela conduta vai se protraindo ao longo do tempo, tá? O assédio que a gente falou aqui, horizontal, tá? E o assédio do subordinado para o seu superior. É mais raro, mas acontece. Acontece. Vamos imaginar que você tem um chefe e o empregado percebe que o chefe ele está meio abalado emocionalmente. Ele percebe que o chefe está fragilizado, tá? E ele se aproveita daquela fragilidade para diminuir a figura do chefe perante os demais colegas, inclusive minando a autoridade do chefe. Acontece, sabe, Sim. Gina? Isso acontece. Ele começa a mostrar para os colegas que aquele chefe não sabe nada, que aquele chefe não tem autoridade e nem moral. E perceba, às vezes esse assediador, ele faz até... A gente ouve falar em motim, né? Ele faz um motim, de repente, com os demais colegas para derrubar aquele chefe. De alguma forma, ele faz para minar a resistência do chefe de tal modo que o ambiente para o chefe se torna insuportável. Ele percebe que ele não consegue liderar. E na advocacia, na prática, a gente vê tudo na advocacia, né? Ao longo aí desses meus 30 anos de estrada, a gente já viu acontecer tudo e já defendeu causas de todas as naturezas. Então já vi casos em que o chefe foi assediado de tal modo por um subordinado que ele não resistiu, ele não aguentou e pediu demissão. Ou seja, ele perdeu totalmente o espaço de liderança que ele tinha. Ele se sentiu desrespeitado a tal modo e tão diminuído que ele pediu demissão, tá? E ele entrou num processo de depressão. Você percebe? Então, assim, não é só aquela figura do chefe que é o assediador, não. O subordinado também pode ser o assediador e existem casos reais em que isso acontece. Percebe? E não sei se vocês tiveram conhecimento de um caso recente que aconteceu com uma jovem que acabou tirando a vida por conta de um tipo de assédio. Nesse caso, assédio sexual, porque ela era importunada por um colega de trabalho. Sim. E aí, doutor Fernando, como é que funciona isso? Porque ela falou para o superior dela, ela chegou a falar com o delegado, reportar o que tinha acontecido, mostrou imagens disso, e ele falou uma frase que é meio, né, difícil para uma pessoa que está sendo assediada ouvir. Verdade. Quer dizer, se vai levar isso adiante, pode me prejudicar, pode respingar em mim. Não é, doutor Adinho? É verdade. Na verdade, assim, o que eu digo, e sempre, Gina, é que a figura do assédio ela tem que ser denunciada sempre, e denunciada logo, imediatamente, sabe? Você não pode deixar, porque quanto mais você deixa isso acontecer, mais você vai minando a própria resistência, o assediado elimina a própria resistência, ele vai se diminuindo, se fragilizando, e pode chegar a um ponto, pode acontecer um drama, né? O que você está dizendo aí, que realmente pode chegar a um extremo, uma situação extrema.
é algo muito perigoso. Então o assédio tem que ser combatido em todas as instâncias, em todas as esferas, e o assediado tem que denunciar, tem que criar coragem e dar o grito de dependência e dizer, ó, chega, basta, eu não vou aceitar isso. Mas ela fez isso. Procurar os canais. Ela fez isso, só que o delegado, no caso, o superior dela, não levou tomou adiante. conhecimento. Não tomou conhecimento. O que, na Quer dizer, verdade, conhecimento ele tomou. Sim. Ele tomou providência, né? Exato. Talvez até deslocar aquela pessoa de uma unidade para outra, separar os dois funcionários, dois policiais, né? Que, a bem da verdade, são dois policiais. Mas eles estavam muito pela gravação. Felipe, dá pra gente soltar um pedacinho do trecho onde ela coloca, falando, mostrou pro delegado, né? O que mais me impressionou, a bem da verdade... Deixa a Dina. Tá. Deixa eu ver se coloca. Né, Dina? Deixa eu ver se coloca aí, Felipe, o trecho. O trecho, vamos ver o trecho aí. Vamos ver o trecho. Dela mostrando pro delegado o que aconteceu, né? Ela mostrou a imagem para ele, dele agredindo, xingando ela, né? Com palavras ofensivas. E ela mostrou isso tudo e nada foi feito. Vamos ver se a gente consegue ver, então, como aconteceu, né? Antes de ter sido encontrada morta, Rafaela Drummond mandou várias mensagens para uma amiga. Em uma delas, reveladas só agora, a escrivã falou que estava sendo assediada por um colega da delegacia de Carandaí, zona da Mata Mineira. Ele ficava dando em cima de mim, dando em cima de mim, dando em cima de mim. Rafaela segue falando sobre um episódio, inclusive durante um churrasco com colegas. Ele começou a falar na minha cabeça, falar e falar. E eu não dava ideia. E ele tem mulher. E a mulher dele não gosta de mim, tem ciúme. De repente ele começou a falar, polícia não é lugar de mulher, que mulher não é pra estar na polícia não, que não serve, né? Rafaela disse que a conversa terminou em agressão. Na hora que ele me chamou de piranha, aí que eu fiz uma... Quê? Sabe o que ele pegou e fez? Virou a mesa assim em cima de mim, caiu cerveja na minha roupa, caiu uns negócios que estavam na mesa na minha roupa. Logo após ter sido agredida, Rafaela ligou o celular, que ficou virado para o chão, mas conseguiu gravar o diálogo com o colega que a ameaçou. Grava e leva o Ministério Público, leva a Corregedoria, leva a tudo que eu falei, agora eu bato piranha. É muito ser cabecinha fraca. Em outro áudio enviado para a mesma amiga, Rafaela disse que denunciou o caso para o delegado de Carandaí, onde ela trabalhava. Falei tudo pro delegado, mostrei esse vídeo a ele. Você vai querer tomar providência? Mas ele não queria que eu tomasse providência. Eu falei, não, doutor, eu não quero tomar providência. Que se eu me expôs, que é Carandaí, cidade pequena, com certeza ia se voltar contra quem? Contra a mulher. Se tomasse providência pro delegado, é da pra mim também, porque a parte mais fraca sou eu. Entendeu? 4 meses depois, no último dia 9 de junho, Rafaela se matou. Foi encontrada morta na casa dos pais. Agora. O interessante é o seguinte, eu cometi um erro aqui que eu falei que o delegado não tomou providência, mas ela ficou com medo, com receio de levar isso adiante por conta de uma cidade pequena e por ser mulher. Aí vai aquela história, né? Porque ela fala um trecho da reportagem para essa amiga, essa mensagem, que a mulher dele tinha ciúme dela. Tinha ciúme dela, não gostava Não dela. gostava dela. Aquela coisa, menina bonita, menina jovem, bonita, né? Bem bonita. O futuro todo. E aí ela ficou com medo por conta disso, porque acaba respingando na mulher. É um negócio impressionante. Impressionante. É impressionante. Quando a mulher denuncia um tipo de assédio, sempre, não, tá com a roupa curta, Isso. mostrando o corpo. É verdade. Né? É aquela história, assim, a gente tem que ir atrás de burca, porque senão, até mesmo de burca, se der uma piscadinha, a culpa foi da mulher. É muito complicado, né? É uma cultura que tem que ser quebrada, né? Isso aí é uma cultura que tem que Estamos ser quebrada. tentando, doutor Adi, estamos tentando, mas é Precisa difícil. ser quebrada. Mas é difícil. Toda cultura é quebrada. Assim. Eu acho que a sociedade está em transformação. Né? É uma sociedade em transformação. As coisas têm evoluído. Se a gente for observar ao longo do tempo, hoje nós estamos melhor do que fomos no passado, sabe? Tem coisas que no passado eram permitidas e hoje a gente sabe que não, tá? Só vou dar aqui um exemplo, não tem nada a ver com a história, mas de como a sociedade evolui. E vai evoluir nesse ponto também. É preciso que evolui, depende de nós. Depende de nós todos. Sim, entende? claro. Depende de nós todos. Depende de cada um que está aí do outro lado nos assistindo. Fazer a diferença. Veja,
Se a gente voltar no passado, cerca de 20 anos atrás, por aí, a gente poderia estar aqui nessa mesa fumando, um cinzeiro, fumando, fazendo algo ao vivo. Eu lembro, advogado, eu ia fazer audiência e tinha juiz que fumava na sala de audiência. Você chegava no ambiente de trabalho e todo mundo fumava. No avião. Né? No avião, no ônibus, no cinema. Então perceba. E aí, no primeiro momento, observe, no primeiro momento, quando se mudou a cultura e o valor moral, quando se mudou, era preciso que tivesse placas de sinalização, proibido fumar. Você lembra que tinha lá, chegava no restaurante, proibido fumar, você tinha área específica para fumante, mas você tinha lá, nas instituições de ensino, inclusive, a plaquinha lá, proibido fumar, tá? Então você começou a precisar sinalizar. Hoje você não precisa mais sinalizar, por quê? Porque já está arraigada na nossa cultura que você não pode fumar em ambiente que tem outras pessoas. Você percebe? Então, da mesma forma como a gente caminhou com essa mudança de hábito em relação a fumar em ambientes compartilhados, com certeza também a gente vai caminhar e a gente está avançando. Porque, olha, veja, situações como essa não podem perdurar, a gente não pode permitir. E é por isso que a gente falava aqui do risco e do quanto é perverso e quanto é perverso no ambiente de trabalho o assédio moral. E não falar nada para ninguém, não denunciar, né? Que é mais difícil terrível, ainda, né? Você se calar. E um outro caso que aconteceu, esse caso trágico, a família está pedindo que o Estado tome providências, né? Porque, enfim, né? As bases estão lá. Mas aconteceu outro caso também numa delegacia, onde um rapaz, ele matou os colegas de trabalho dele, gravou um vídeo e assumindo a culpa. E claro, existem 3 lados, né? 3 verdades, né? Sim. A verdade de um, do outro e a verdade verdadeira. Mas no caso aí, ele ficou realmente durante um bom tempo sofrendo muito assédio dos colegas de trabalho. Aí a pergunta é, será que ele foi para uma instância superior? Um homem? Então nós temos 2 casos diferentes, ambos com a mesma situação. Ambos sofreram um tipo de assédio por colegas de trabalho. E ela assédio sexual, né? E o assédio sexual, de certo modo, ele tem também no meio um assédio moral, porque há uma dominação, né? Uma conduta de dominação. Não, do próprio cônjuge dele, né? No vídeo. Ela sofreu um assédio sexual. Ele sofre um assédio moral, ou seja, pelo que você falou aí, ele sofreu uma conduta de humilhação, né? Mas é interessante que a gente veja o vídeo, porque são casos que você sabe, debatidos, para que a gente possa... O direito é exatamente isso, o direito é a gente debater a vida como ela é, e a gente conversar, e isso faz com que nós pensemos em solução, e com que a gente amadureça, né, do ponto de vista de sociedade e do ponto de vista humano. É importante. Felipe, nosso grande amigo, vê se você joga aí no ar a matéria pra gente aí. Perdão a todos. Tentei, procurei, fui humilhado, achincalhado, transformado como lixo. Me perseguiram, inventaram, criaram. E aqui eu estou, em frente à minha casa, destruído. Destruí minha esposa, destruí meus filhos, destruí esposa e filhos de vários colegas. Alguns que, mesmo ruins e péssimos que eram, Chicão, Miranda, mas a família, esposa e filhos não mereciam. No vídeo, Dourado ainda afirma que foi escalado para trabalhar de quarta-feira a domingo porque foi auxiliar uma colega que ficava sozinha no plantão da delegacia de Camusim. O delegado Ayrton me colocou de sábado e domingo no expediente. Fiquei de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de expediente. Humilhado, esquecido e traumatizado. Em outro trecho da gravação, o policial reclama que foi transferido para a delegacia de Jijoca, a 100 quilômetros de casa. Vai pegar ônibus, vai pegar carona. Lá tu vai ser esquecido. E lá eu fiquei por mais de 2 anos. Volto a Camusim. Perseguição por cima de perseguição, humilhação por cima de humilhação. Morreram no episódio os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, de 46 anos, Antônio José Rodrigues Miranda, de 43 anos, e Francisco dos Santos Pereira, de 46 anos, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira, de 36 anos.
Antônio Alves Dourado foi preso e autuado por homicídio qualificado. Na verdade, essa é uma triste... Pode voltar. Viram, né? Quer dizer, nesse caso, ele já estava sofrendo humilhação há muito tempo. E são casos, doutores, assim, corriqueiros da vida, né? Claro que esse foi uma tragédia, né? O outro também foi uma tragédia. São casos extremos, né, Dina? São casos extremos. E um homem e uma mulher. Você vê, a mulher tirou a própria vida, o homem matou o segundo ele, né? E claro, a gente não ouviu a versão da vítima, né? A gente não ouviu qual é a versão das vítimas, mas segundo ele, seriam seus opressores, né? Segundo ele. Eu falei, segundo ele, porque a gente não ouviu e toda história... Nem tem como ouvir mais. E não tem. Só nós eu explico agora e olha lá. E toda história tem os dois lados, né? Toda história tem os dois lados. Essa é a narrativa dele, tá? Essa é a narrativa dele que ele fez para justificar o ato. Mas aí só a polícia investigando, só uma apuração mais detalhada para saber se essa narrativa dele é verdadeira ou não. Se isso justifica ou não, certo? Uma pergunta. Mas... Digamos, doutor, desculpa ele interromper, mas, por exemplo, digamos que nessa investigação se tem os aparelhos celulares deles ou então gravação e que isso de fato possa comprovar que realmente ele foi assediado. Isso cabe uma causa muito maior? Você tem um avanço aí do poder estatal que deveria zelar, como o doutor Adi havia mencionado anteriormente, pelo um ambiente de trabalho saudável, harmonioso, né? E que em dado momento, em razão da ação de colegas, aí a gente coloca, mais uma vez, relembrando o que o doutor Wadi falou, no assédio, né? Considerando o assédio entre pares, né? Um avanço, né? Na intimidade, na essência da pessoa, que levou ele ao ponto de ruptura do que é civilizado, entendeu? E é interessante a gente perceber que no caso da garota, foram dois tipos de assédio diferentes, que geraram reações diferentes. No caso dela, o assédio sexual que ela sofreu, ela tinha tanto o assediador tinha tanto a certeza da impunidade, que ele se coloca dizendo, fale para quem você quiser, denuncie para quem você quiser. Leve o vídeo, grave. Leve e denuncie para quem você quiser. Exatamente. Essa é a certeza da impunidade. Exato. E isso se materializou no exato momento em que ela vai ao delegado e o delegado faz pouco caso. O delegado coloca para ela, você vai querer levar isso adiante? Inclusive, ao que, assim, diante do que foi colocado ali, né, por ela, antes do fato impensável, né, que ocorreu, ele fez pouco caso. Ele jogou para ela a responsabilidade de apurar, se eximindo do seu dever funcional na condição de delegado. E o que ele fez com isso? Acabou fundindo a cabeça dela. Realmente... Porque cidade pequena. Exatamente. A pessoa não ia ser punida, porque ela é solteira, jovem, né? Ele casado, filhos, existe uma história de familiar. Exatamente. E aí isso ia causar um burburinho na cidade pequena. Exatamente. Gente, mas cidade pequena ou cidade grande, a mulher, na grande maioria das vezes, com relação a assédio, até antes de começarmos a bater um papo aqui, eu falei assim, eu sei de muitos casos de assédio que a pessoa tem vergonha. Hoje em dia, até conversamos sobre isso, não foi, doutor? Isso, conversamos, Atualmente, as pessoas estão denunciando muito mais casos de assédio. Criando coragem. Né? Criando coragem. Mas o assédio já passou lá atrás, já aconteceu há 20 anos, já aconteceu há 10 anos, há 5 anos. Mas no momento mesmo, são poucos casos de pessoas que têm coragem de chegar e falar assim, olha, fui assediada. E quando acontece por uma mulher, eu me coloco, claro, eu sou mulher, eu tenho que defender o meu lado, muitas vezes o olhar, até das mulheres também, ele não é um olhar de apoio. É verdade. Caso, ele não é um olhar de apoio, não. Ele é um olhar repressor, ele é um olhar bem difícil. Bem duro. Bem duro. E só terminando a minha percepção, nesse caso da garota, nós concluímos aqui que ela foi negligenciada dentro das suas necessidades. No caso dele, o assédio foi num aspecto diferente. Foi o aspecto de diminuir a sua importância profissional, de colocar você em situações que lhe trouxessem
um desconforto profissional muito grande, tanto que em dado momento o delegado joga esse policial para uma cidade que ficava a 100 quilômetros da sua residência, dificultando o seu acesso à família, dificultando o seu acesso ao seu convívio social. E isso, de acordo com a matéria, perdurou por pelo menos 2 anos. E culminou com essa decisão bárbara, né, do policial de tirar a vida dos seus 3 colegas de trabalho. Então você percebe que são 2 tipos de assédio, que estão ali no nosso dia a dia, né, e que nós precisamos, de fato, colocar um freio. E como é que a gente faz isso? Conversando sobre o assunto, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, Encorajando as pessoas a denunciar. Isso é muito importante, porque são 2 tipos de assédio completamente diferentes e que culminaram com resultados trágicos. Trágicos, muito trágicos. Muito trágicos. Agora, se a gente observar, nos 2 tipos de assédio, acontece o assédio que a gente pode chamar de que é aquele assédio horizontal, que se dá no mesmo nível hierárquico, certo? Porque ela era uma escrivã de polícia e ele um policial. Tecnicamente não existe hierarquia, não era o delegado que a estava assediando, era um policial, tá? Que tecnicamente está ali no mesmo nível hierárquico dela. Pelo que a gente viu também no outro caso Era um colega de trabalho também. Eram colegas de trabalho que estavam no mesmo nível hierárquico. Você percebe? Então, assim, é aquilo que a gente falava ainda há pouco. O assédio pode se dar, que é o chamado assédio horizontal, no mesmo nível hierárquico, tá? E isso não tira a gravidade, em absoluto. Não tira. É como dizer, é uma conduta muito perversa que precisa ser combatida e precisa ser denunciada. E como é a forma mais eficaz de combate? É a denúncia. É denunciar. É não deixar que a coisa aconteça. Tem um grande jurista que dizia o seguinte: quando você luta pelo seu direito, na verdade você luta não só pelo seu direito, mas pelo direito da coletividade, sabe? Quando você defende o seu direito, você está dizendo basta a uma situação que você entende injusta. Então não é só o seu direito que na verdade vai sofrer aquele tipo de violação. Outras pessoas vão sofrer a mesma violação ao direito que você. Então quando você luta, você está lutando para uma construção de uma sociedade melhor. Então é preciso que se tenha essa conscientização da denúncia, do lutar, do não deixar se abater. Ao invés de se abater, vá em frente, lute, sabe? Impõe suas armas e se defenda da forma que você pode se defender. E para isso existe o Poder Judiciário, para isso existem as corregedorias, no caso da polícia tem a corregedoria, existe o Ministério Público, existem amplos órgãos de proteção. E de proteção, inclusive, à mulher, viu, Dina? Existem instituições e organizações sérias que visam proteger a mulher em situações dessa natureza. Não, eu conheço esses órgãos, só que assim, não basta a existência deles. Tem um outro ponto aí que é a coragem de denunciar. Vamos pensar o seguinte: na assédio com relação de trabalho a mulheres que engravidam. Vocês devem lidar com casos assim, né? Sim. Tem pessoas que falam assim: olha, mulher, não quero contratar mulher porque a mulher engravida vai ficar 6 meses fora, eu vou ter uma perda, né, na produção por 6 meses. Eu conheço um caso de uma pessoa que só trabalhava com mulheres jovens, e quando a primeira delas engravidou de gêmeos, essa pessoa ficou completamente enlouquecida, porque é como se ela abrisse uma porta para que todas as outras também tivessem vida, e acabou acontecendo que uma outra também engravidou. Mas o tipo de assédio que essa pessoa fazia era uma intimidação tão grande, né? Então, assim, vai engravidar. Então, muitas mulheres acabam se privando de engravidar por conta de algumas relações de trabalho que estão ali. Mas o meu chefe é muito bom para mim, né? Vai por uma outra prerrogativa, ele é muito bom, muito generoso, me ajuda, tal, mas ele não quer que tenha vida, né? Tipo assim, mas damos uma vida extra, que fique sempre no guarda-chuva dele, o que não pode acontecer. Também é um tipo de assédio, não é? Falar de roupas, menosprezar. Reclamar. Eu presenciei essa história de falar assim: vai me inventar de engravidar. Vai casar, vai casar, mas não vai me inventar de engravidar tão cedo. Quem é você para poder impedir que a pessoa engravide? Você vai tolir um desejo natural da pessoa? Quer dizer, não pode ter? Você tem que trabalhar, não pode ter uma vida social, só pode ter uma vida profissional? E é uma coisa tão fora da realidade, porque na minha concepção, a mulher, quando ela é engravida,
ela desperta para outras coisas. Não só a maternidade, por óbvio, mas ela desperta também para a importância do trabalho dela na garantia de uma boa criação para o seu filho. Sim, claro. Então, o empresário que não tem essa sensibilidade e acha que a mulher estar grávida é um prejuízo financeiro, peso, né? é um peso, é uma perda, ele pode estar dando um tiro no pé, porque ele pode estar perdendo profissionais que vão estar muito mais empenhadas nas suas atribuições em razão da importância que tem na sua vida o trabalho que ela luta. Concordo. Eu acho que tem que ser exatamente por aí. Esse é o pensamento. Agora, essa história, como o Dr. Wadi falou, né? Deu exemplo de fumantes e não fumantes. Graças a Deus, né? Superamos. Já viu que a gente já superou uma... Mas Evoluímos. essa agora tem que ser uma evolução muito grande. Muito. Porque não é uma evolução de agora, não foi um costume que foi quebrado. No caso do cigarro, foi um costume que foi quebrado. Isso aí já vem de geração para geração, vem de muito tempo, né? Mas observe que as mulheres, elas vêm conseguindo conquistar espaço. Graças a Deus. E cada vez mais voz, né? Cada vez mais voz e mais espaço. A gente pode observar, e voltando aqui um pouquinho no tempo, Gina, há alguns anos atrás, mulheres não votavam. Você percebe? Hoje as mulheres tanto votam como assumem posição de liderança, né? Você tem aqui no Brasil, nós tivemos aqui mulher presidente da República, nós temos inúmeras senadoras, mulheres deputadas, né? Você tem figuras fortíssimas no cenário internacional, no cenário mundial, de mulheres comandando, né? Grandes empresas que são comandadas por mulheres. Me vem aqui à mente, por exemplo, Magazine Luiza, que é comandado por uma mulher, e tantas outras que são comandadas por mulher. Então, se você perceber, as mulheres estão cada vez mais galgando um espaço, né? E esse merecido espaço. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com as mulheres. Ao longo da minha vida, vai ter uma carta de demissão rolando por aí, Fernando. Eu sempre trabalhei muito mais com mulheres. Se vê uma coisa, hoje, atualmente a composição do escritório hoje, de homem no escritório, somos nós dois. Eu e Fernando. Aí, talvez possa esquecer o nome de alguém, mas hoje eu vou falar aqui alguns nomes. Aí tem Selma, tem Márcia, tem Camila, tem Gabriela, tem Luísa, tem Magnólia, e por aí vai, certo? É todo mundo mulher. É todo mundo mulher, só de homem no escritório. E perceba uma coisa, somos nós dois, o resto é mulher. Isso sempre foi assim, viu? Não é da agora, não. Por que eu gosto de trabalhar com as mulheres, Dina? Eu acho as mulheres mais confiáveis, eu acho as mulheres mais empenhadas no que fazem, mais responsáveis. Mais empenhadas, responsáveis. Poxa, eu adoro as mulheres, sabia? Eu gosto muito de trabalhar com mulher. Eu gosto porque eu acho elas muito empenhadas, determinadas. Uma coisa que eu estava observando agora recente, eu estava olhando a composição da Justiça do Trabalho, certo? Entre homens e mulheres. Você sabia que o número de magistradas hoje é muito superior ao número de magistrados? A Justiça do Trabalho já tem a maioria é composta por mulheres. 80% das varas do trabalho. Elas estão aí, as mulheres estão aí demonstrando essa competência que elas têm, certo? As mulheres são muito competentes. Grandes juízes trabalhistas, grandes, competentes, conheço alguns homens também, mas as mulheres realmente, viu? E no tribunal também, viu? Tribunal também. No tribunal também. Nós temos desembargadoras brilhantes. Maravilha. Agora, é um caminho ainda a ser percorrido longo. Apesar de todas as vitórias que nós já tivemos, muitas, todo dia é uma luta. Matando leão, todo dia na unha grande, né, muitas vezes, assim, matando leão todos os dias, porque... Com toda a elegância, mas matando seu leão. Eu nunca fui de me colocar numa situação de, menos favorecida, agora o negócio da igualdade dos salários, eu ganhava até mais de alguns homens por conta da minha, digamos assim, exclusividade. Eu comecei em rádio com 16 anos, num universo completamente masculino. Sim. Televisão também era um universo muito masculino. Hoje em dia, não, mudou-se muito, né? Mas sempre que tinha uma apresentadora, tinha que ter um apresentador do lado. Para dar um equilíbrio, né? Da coisa, digamos assim, da voz masculina, ela ser um pouco mais ouvida do que a voz feminina. E essa sempre foi uma batalha muito grande minha, de briga mesmo. Falar, não, eu tenho o mesmo direito. Por que mulher tem que ter uma diferenciação com relação... Claro, né? Existem diferenciações. Adoro que o homem abra a porta do carro para mim, né? Essa coisa. Gosto de ser mulher em vários aspectos. Puxa a cadeira para sentar, né? Pelo amor de Deus, puxa a cadeira para sentar. Mas alguns outros aspectos, não. Então, uma curiosidade. Em rádio,
Eu nunca gravei nenhum spot, gravei centenas de comerciais institucionais, mas nunca gravei comercial de motel. Por quê? Aí. Qual o palpite de vocês dois pra isso? Caramba, por que você nunca gravou? Nunca gravei comercial. Mas você nunca gravou porque nunca foi convidado? Não, Porque não, aceitou? nunca quis. Nunca aceitei. Ah, porque você nunca aceitou? Nunca aceitei. Eu vou lhe dizer pra vocês Eu por até quê. desconfio, mas eu prefiro que você diga. Porque Tá aí. as mulheres, para gravar spot comercial, elas tinham que ter um segmento. Então, a mulher, a voz mais sexy, não sei o quê, a mulher ia para gravar determinados tipos de materiais, né? Sim. E que eu não concordava. Por quê? Se o homem pode fazer um anúncio de varejo, eu também posso. Eu tenho a mesma capacidade de influenciar e de ser também uma voz forte para que o produto venda. Por que eu só posso vender determinados tipos de produtos? Inclusive, no varejo, sobretudo, as mulheres também, eu acho que elas têm um potencial de alcance muito maior. Mas foi uma luta. Foi uma luta, porque eu era uma jovem, uma menina, no meio daqueles homens todos já formados, barbados, né, de anos de profissão, e que eles chegavam, eles me respeitavam. Então, eu nunca tive nenhum tipo de situação onde me senti menos prestigiada ou inferior, nunca. Ao contrário. Mas é porque eu era um bibilô no meio deles também, né? Mas não é uma coisa De certa normal. forma, eles Me te protegiam, abraçaram. eles me protegiam. Me ensinaram muito, inclusive, aprendi Maravilha. muita coisa da relação. Mas é complicado ainda, a gente tá pensando, a gente verdade. luta. É uma Agora, luta. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, né? Interessante, porque, ó, veja, eu fui criado, né? Na minha época, a gente aprendia, Dina, que o homem era o protetor da família, o homem era o defensor da família. Foi assim que eu fui educado, foi assim que eu fui criado. Na minha adolescência, eu fui ensinado que lugares que tinha homem e mulher não pagavam. Observe, talvez até as pessoas digam, poxa, isso é uma cultura machista. Eu acho ótimo. Mas se é cultura machista, não, mas eu aprendi assim. Então, acho que quando nós, grupo de amigos, quando saíamos com amigas, a conta era rachada somente entre os homens. As mulheres não eram convidadas a participar de conta, nunca, sabe? Na minha adolescência, a gente saía, já tinha que sair com dinheiro que era para pagar a conta, porque a conta ia ser rachada entre os amigos. Era uma cultura da época em que eu era adolescente, certo? Mas é uma cultura que ainda é permanecida, viu? Por muitas pessoas. Mas deixa eu te Jovens, contar, inclusive. deixa eu te contar, é isso que eu quero te contar, né? Essa questão da cultura, né? Do que você passa, dos valores que você passa. Eu tenho 2 filhos, né? O meu mais velho já é casado, tem 35 anos, o Adson, e eu tenho o meu pequeno, que é Gabriel, o Adir, que tem 5 anos. Veja que tem diferença, né? Tem 5 anos. É figuraça. Ele chegou para a mãe outro dia, né? E falou assim, mamãe, quem é a fêmea que eu vou proteger, hein? Observe quem é a fêmea que eu vou proteger? Né? Você percebe que ele, com 5 anos de idade, já tem essa preocupação de quem é a fêmea que eu vou proteger. Então, eu digo, pelo menos esses valores estão sendo passados para ele, né? Que a gente continue. Eu acho que tem coisas na cultura que não devem ser mudadas, sabe, Gina? Pelo menos eu Vai penso assim. causar um problema falando assim, porque, né? Não é? Aí vou dizer que mas não é cultura machista, não é isso. Cada um cria Não seu é. filho do jeito que quer. Não é, e não é cultura que acha machista. direito. E Você que sabe acha o que, é que eu direito. acho nesse aspecto? Eu penso o seguinte: essa cultura da proteção, do prover, né, é uma cultura enraizada, não de agora, mas desde que o mundo é mundo. O homem, ele tem essa natureza, né, na sua essência. O que eu acho que é mais importante dentro dessa dinâmica de proteção, de abrir a porta, de pagar uma conta, é a pessoa que está realizando o ato, realizá-lo de maneira a não deixar transparecer que existe uma essência machista, mas sim uma essência de proteção, de amor, E de educação. de educação, De carinho. de carinho. De carinho, De é carinho. um gesto de carinho, sabe? Exatamente. É um gesto de carinho. Eu acho. que é um gesto Eu de acho. carinho. Acho que Eu sempre não falo vejo- para meus filhos, não façam com as mulheres de vocês, né? Com as mulheres de vocês, Com certeza. com que você não quer, que não desejasse assim, que fosse feito com a mãe de vocês. Né? Então eu acho também que recebi esse o mesmo o conselho. respeito, ele é fundamental. Sim, certeza. sim. O respeito, homem respeitando mulher, mulher respeitando homem. Sim. Sabe, a gente tem que respeitar o ser humano. Eu acho que isso é fundamental. É a base de tudo. É a base, né? Não adianta você ficar... E nas relações de trabalho, eu acho que isso tem que ser muito pesado. Eu contando a minha história também,
eu não aceitava ser diferente dos meus colegas de trabalho. Uhum. Eu tinha que ser tratado igual a justo, eles, né? justo. Que eu achava que era justo. Não tinha essa coisa porque a Edna é mulher, né? Ela tem os privilégios dela. Não, eu nunca senti isso assim. Podia até acontecer. Sim. Mas né, ter essa proteção dos meus colegas de trabalho. Não, deixa a Edna aí, mãe, né? Vamos liberar esse final de semana para ela. Já aconteceu muito isso. Mas acontecia muito por conta das relações nossas, não por conta de uma obrigatoriedade, porque eu era mulher e isso teria que ter sido feito. Entende? Entendi. Sim, claro, sim, claro. Perfeita colocação. Então é exatamente isso. A gente, se tem um respeito, né? Se vocês são os 2 homens do escritório de advocacia, e se vocês têm respeito pelas colegas de vocês, Total. isso é que importa. Exatamente. Total. Exatamente. E admiração também. Admiração. E eu te falei, eu gosto de trabalhar com mulheres, exatamente porque eu acredito na competência delas, na seriedade com as quais elas fazem as coisas, que se dedicam. Mulher tem uma dedicação muito grande, ela tem um foco muito grande. Isso para mim é perfeito, é fantástico. É um comprometimento, sabe? E eu adoro as mulheres, eu volto a repetir, eu gosto muito. Tô vendo aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos encerrar aqui, porque a gente já tem mais assuntos para tratar. Podemos tratar de outros assuntos com mais casos no próximo episódio. Claro. Coloca aí no lettering, por favor, Felipe, onde você que está sendo assediado, você está sendo molestado, prejudicado, sua sanidade mental não está funcionando mais por conta da sua relação de trabalho, seja com seu chefe ou então com seu colega de trabalho, vai lá, está aqui embaixo. O Ministério Público do Trabalho tem várias maneiras de você se precaver, cuidar da sua saúde, que muitas empresas, inclusive, hoje estão disponibilizando psicólogos, Sim. terapeutas, Isso. para resolver situações para que não cheguem à justiça ou então terminem com um desses 2 casos que nós mostramos de uma De maneira uma tragédia. trágica, né? Trágica, exatamente. Muito obrigada. Imagina, antes de terminar, precisamos agradecer a Dalmobile, nossa patrocinadora. Maravilhosa. Perfeito. Dalmobile pós-venda também fantástico, digo porque minha casa também foi feita pela Dalmobile, não só aqui, mas também a casa. Então, nossos agradecimentos a Dalmobile. Dalmobile, jogaram duro aqui, viu? Porque ficou, ó, nos trinques, ficou Tá bem lindo, bonito. né? Tá Tá lindo. lindo, né? Obrigada. Eu que agradeço. Foi A maravilhoso. gente que agradeço, Dina. E obrigada a você também. Mas o seguinte, para te agradecer mais ainda, ativa o sininho e segue todas as vezes que você quer acontecer, transmissão ao vivo, ou então já é matéria nova entrando, material novo entrando, episódio novo entrando, o sininho te avisa no YouTube. Então, Advogue TV /YouTube /Advogue TV.